acelerar para onde? Letra C, força, aceleração, impulso são grandezas vetoriais que você precisa saber para onde você vai aplicar a força, para onde a aceleração e para onde que você vai impulsionar, não adianta apenas dar o valor. Bom, atividade 2, fala que no quadriculado seguinte são apresentados 4 vetores, sabendo que cada lado da quadrícula, né, no quadradinho mede 1 centímetro e que é o módulo do vetor soma desses 4 vetores. Então o objetivo é brincar com a regra do elefantinho. Você vê lá, origem, extremidade do amarelinho, origem, extremidade do azul. Vou procurar exatamente encaixar a origem na extremidade, a origem do vermelho e a extremidade do azul, e falta encaixar agora na extremidade do vermelho a origem do amarelinho. Bom, feito isso, eu vou procurar o rabinho, ou seja, a origem do primeiro vetor, e vou encaixar na extremidade do último vetor. Tá vendo lá, o laranja é o primeiro vetor e o amarelinho é o último. Vamos encaixar um vetor lá. Então pronto. Este vetor verdinho é o seu vetor deslocamento, ele quer saber quanto que ele vale. A dica é que você sempre vai cair em uma figura que você conhece. Como assim a figura que você conhece? Você vai trabalhar com a projeção desse vetor na horizontal e na vertical. Olha só, esse é o vetor que você desenhou lá em cima. A projeção horizontal e vertical está indicada para você. E quando você juntar essa projeção, vai dar uma figura que você conhece como triângulo retângulo. Se você prestar bem atenção, né, ele fica bem claro agora que eu estou colorindo para você. E entendendo que você vai precisar descobrir quanto é que vale, né, o vetor verde, que nesse caso é a hipotenusa. Bom, se você contar o lado direito, na vertical tem 3 centímetros, do seu lado vertical. Já no horizontal, se você contar quantos quadradinhos ele possui, ele tem 4 quadradinhos. Tem o triângulo 3, 4, 5, você quer saber essa hipotenusa que eu estou indicando para você. Então, se um lado dele mede 3 centímetros, o outro lado mede 4 centímetros, você não vai fazer conta, você já sabe que ele vale 5 centímetros, que vai te dar como alternativa correta a letra E. Bom, então vamos lá. Durante o lançamento, uma bola de golfe sofre um deslocamento retilíneo de 40 metros no plano horizontal. Olha ele aí, em um segundo lançamento perpendicular ao primeiro, a partir do ponto em que está a bola. Após o primeiro deslocamento, ele sofre deslocamento vertical também, só que agora de 30 metros. Nos perguntas a distância total percorrida e o deslocamento vetorial. O deslocamento total percorrido, não tenha dúvida, ele deslocou 40 mais 30, ele deslocou 70 metros. Deslocamento vetorial, Moraes. A é da primeira origem à última extremidade. Você uniu aí, regra do elefantinho. Se um lado é 30, o outro é 40, o outro só pode ser quanto mesmo, gente? 50 metros. Então, distância total percorrida 70, deslocamento 50. Então, vamos lá. Atividade 4. Se cada quadrado na figura abaixo tem lado 1, é correto afirmar que o vetor resultante, que seria o vetor de deslocamento, mede, não sei. Regra do elefantinho, com certeza resolve o seu problema. Você vai pegar a primeira origem e vai unir a última extremidade, como esse vetor laranja que você está vendo aí. Legal? E aí você vai fazer a projeção dele na direção horizontal e na direção vertical. Na direção horizontal, eu acabei de fazer, se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, e na vertical também tem 5 quadradinhos. E você quer saber a hipotenusa desse triângulo, que tem 2 lados equivalente a 5. Se você imaginar que isso aí seriam 2 lados de um quadrado, o vetorzinho laranja seria a diagonal de um quadrado, que é lado raiz de 2. Mas vamos lá. O x é hipotenusa, o x realmente vai ser raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, que vai te dar 25, mais 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25, que é a mesma coisa que 2 vezes 25, né? 2 vezes 25, ou melhor dizendo, 2 vezes 5 ao quadrado, né? Que daria a mesma coisa que 5 raiz de 2. Alternativa correta, letra C. Facinho, né? Se você enxergar isso com a diagonal no quadrado. Bom, vamos lá. Ele fala que você tem 2 vetores de módulos 14U e 6U. Você não sabe a direção em centímetros, então você vai ter que supor. Analise as afirmativas. O vetor soma terá módulo máximo de 21. Então, o maior valor possível que eles teriam seria equivalente a 20U. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar esses 2 vetores juntinhos, o de 14U e o de 6U, na mesma direção em sentido. Isso dá uma maior soma possível que você possa ter entre eles. E você teria a soma de 14U mais 6U
você teria o equivalente a 20U. Então, verdade. Soma de dois vetores com a mesma direção e sentido sempre dá o maior valor possível. À medida que você vai aumentando o ângulo entre eles, que nesse caso é 0 e vai até 180, o valor deles vai diminuir. O objetivo dessa questão, inclusive, é mostrar isso para você. O vetor soma terá módulo sempre compreendido entre 6U e 14U. Não, errado. Você já sabe que o maior valor que ele pode obter é 20U, que nós acabamos de fazer a continha. Então, errado. Falso essa afirmativa. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Ele fala que o vetor soma terá um módulo mínimo de 8U. Bom, será que é verdade? Para isso, vamos pegar esses mesmos vetores e agora eu vou botar em sentidos opostos. E nesse caso, eles têm sinais opostos. Então, isso é uma subtração de vetores, uma diferença de vetores. Se você fizer 14 menos 6, o resultado vai dar 1. Como o 14 é maior que o U, que o 6U, esse 8U vai ter a mesma direção do 14U, ou seja, horizontal, e o mesmo sentido também vai apontar para a esquerda. Então, isso aí é a resultante de uma operação de dois vetores de mesma direção em sentidos opostos. Então, o mesmo sentido soma, sentidos opostos subtrai. Muito facinho, né? Se a matéria fosse assim, dá para você até resolver com um palitinho, né? Muito bacana. E ele fala para você que se o ângulo dos vetores for de 180, o vetor soma terá de módulo 20, ou seja, se a diferença deles for 180, vai dar 20? De jeito nenhum. É o que nós acabamos de fazer. Entre eles, se você abrir a mãozinha assim, como se fosse uma palma, e abrir, formando 180, você vai ter sentidos opostos. E em sentidos opostos, não vai te dar 20, vai dar, na realidade, 8. Então, essa alternativa errada, é uma alternativa falsa. Então, você já sabe que você vai ter verdadeiras alternativas 1 e 3. Com alternativas 1 e 3 corretas, a alternativa B de bola. Bacana, né? Gostosinho de fazer esse trem. Então, vamos lá, gente. Ele fala que o vetor posição de um objeto em relação à origem do sistema de coordenadas pode ser desenhado como mostra a figura. Legal. Ele quer o cálculo, calcule o módulo em metros desse vetor. Então, esse vetor você está notando que ele tem uma inclinação, né? Então, você pode representar a projeção dele no eixo de x e a projeção dele no eixo de y. Então, em x, a projeção dele mede 5 metros, que é esse vetorzinho amarelo, e a projeção dele em y mede 10 metros, pela figura que você consegue ver aí. Então, vamos anotar esses valores. Então, em x, ele mede 5 metros, a projeção desse vetor, e em y, que é o vetorzinho vermelho, você vê de 0 até 10, então ele deve medir quanto mesmo? 10 metros. Bom, o que você quer descobrir é esse lado de cá, que é a hipotenusa do seu triângulo retângulo, que não tem como você fazer 3, 4, 5 nele, não, é meio trabalhoso. Então, como que a gente faz? Que a hipotenusa é um cateto ao quadrado, mais outro catetinho ao quadrado. Um cateto vale 10, eu vou elevar ao quadrado. O outro cateto que você tem aí, ele mede 5, e eu também vou elevá-lo ao quadrado. Então, vamos lá. X, que é o que eu estou calculando, x, agora certo, igual a 10 ao quadrado, que vale 100, e o seu 5 ao quadrado, que vale 25. Então, 100 mais 25, você vai obter, então, uma raiz quadrada equivalente a 125, que você, de repente, vai fazer a conta aí também, vai dar 11,2. 11,2 dá o equivalente à alternativa D de dado. Tá? Então, vamos só escrever aqui o resultado. 11,2 metros, né? O que vai dar para você a alternativa correta, a letra D de dado. Bom, então vamos lá. A figura que se seguir representa em escala 3 vetores coplanares que atuam sobre um corpo de massa M. Usando a decomposição vetorial, determine o módulo de direção e sentido do vetor resultante sobre o corpo. Eu espero que você já tenha notado que se você tiver uns palitinhos de fósforo em mãos, você pode brincar de fazer a regra do elefantinho. Então, eu juntei lá o vetor azul com vermelhinho, obedecendo o critério origem, extremidade, origem, extremidade. Então, o último vetor que eu acrescentei lá foi o amarelinho, e o que sobrou para a gente foi aí esse pedacinho entre uma origem e a última extremidade, que é amarelo. Então, a origem do vermelho começa o nosso vetor, a extremidade termina no amarelo. Você nota que está de cabeça para baixo, né? Então, não esquece, você tem que ter essa característica a partir da origem do primeiro e extremidade do segundo. Como tem dois quadradinhos, que é o resultado dele, cada dois quadradinhos vale 2 newtons,
Resposta total que você vai obter aí, 4 newtons como resultante. Entendeu? Cada quadradinho 2.